Eu volto no telefone. Boa tarde, Andrique. Deixa eu pegar aqui o livro. Já vou compartilhar com vocês aí. Esse livro que eu vou compartilhar, eu acho que eu coloquei lá no, se não me engano, eu coloquei no Classroom. Se não me engano. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, peraí. Não foi demais. Então aqui. Pode ser que no meio da transmissão aí minha câmera abra, mas por enquanto tá fechada. Eu vou compartilhar o texto que a gente vai ver. Hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre iluminismo e. Ih, tá compartilhando não. Peraí. Só um minutinho. Chegou alguma coisa para vocês aí? Não, né? Então é minha conexão mesmo. Tá ruim. Peraí. Como é que a gente faz? Esse vai. Vou ter que sair e voltar, gente. Só um minutinho, peraí.
Bom, não rolou o computador, vamos de celular. Então, eu vou ler aqui o texto do livro mesmo, depois vocês dão uma olhada lá no Classroom, que eu publiquei lá o livro. E aí eu vou pedir para alguém, talvez o Lohan faça isso para a gente aí como fez outra vez, para passar o vídeo, pode ser? Uhum. Beleza, vou pegar daqui a pouquinho aqui o link. Na verdade, o livro, o primeiro texto, ele fala um pouquinho sobre o iluminismo. Todo mundo já, todos vocês já tiveram contato, né, com a história, por exemplo, falando desse movimento e tal, né, que tem a ver com racionalismo. A gente está chegando lá no Kant, que a gente já viu algumas aulas anteriores, né, o empirismo, nós vimos na última aula foi David Hume e John Locke. Deixa eu ver aqui, só para conferir. Foi isso aí, Thomas Hobbes, o John Locke e David Hume. Falando sobre a experiência e que, na verdade, o que está em jogo aqui é como o homem conhece, né? Como é que o homem conhece e se relaciona com o mundo. Então, a epistemologia, né? Então, a epistemologia é o estudo sobre o conhecimento, né? Esse período aqui está sendo desenvolvido esse tipo de pensamento, né? Como o homem conhece as coisas e como o homem se relaciona com o mundo. Né? Então aqui o título é Iluminismo, a razão em busca da liberdade. Então, né, a razão está aí no centro da parada. Por isso que eu falei que quando a gente estudou a filosofia da Idade Média, né, Deus estava no centro, aí no Renascimento começa a vir aquele movimento antropocêntrico e que Deus vai sendo colocado de lado e a razão e o homem cada vez mais no centro das coisas, né? Então o texto começa aqui. Para entendermos o que foi o iluminismo, a sua produção filosófica, devemos recorrer à história e considerar mesmo que brevemente o contexto socioeconômico, político e cultural em que ele surgiu. Então as ideias que são desenvolvidas na filosofia, na verdade, elas também vão ser influenciadas por todas essas transformações socioculturais, né, que acontecem. No século XVII e XVIII houve uma grande expansão do sistema capitalista. Né? Na Idade Média, o mercantilismo que se desenvolve e se transforma num sistema capitalista em diversos países europeus, que foi acompanhada pela crescente ascensão social da burguesia e por sua tomada de consciência como classe social. Apesar disso, no plano econômico, sociopolítico, em diversos países europeus subsistia o antigo regime, né? A Idade Média. É como se fosse uma transição, né? Isto é, um conjunto básico de elementos e instituições que caracterizam essas sociedades, como a organização em estamentos, basicamente três: o clero, nobreza e demais grupos sociais, com mobilidade quase nula nas pessoas. O que ele quer dizer com isso? Né? O jeito que era camponês dificilmente sairia dessa condição, nessa estrutura social, né? Do estamento. A desigualdade jurídica entre eles, ou seja, a lei não era igual para todos, e o absolutismo monárquico. Não que hoje que a lei seja igual para todos também, a gente tem, né, dificuldade com isso ainda, numa democracia, né, mas aqui a situação devia ser muito pior. Paralelamente, o racionalismo conseguia cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo a confiança na razão como principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que o rodeavam. Reforçavam essa condição o desenvolvimento da revolução industrial. Tem o maquinário, né, que vai ser instituído para diminuir o tempo da produção das coisas, né, vai impactar na vida, né, e nas relações sociais, com seus avanços técnicos e o sucesso da ciência em campos como a química, a física e a matemática, inspirando filósofos de todas as partes. Como observou o filósofo brasileiro Luiz Roberto Salinas Forte. Aí o Salinas Forte vai fazer um comentário aqui. Novos domínios, novos territórios vão sendo descobertos no mapa do saber. A atenção do sábio se volta para este mundo. A transcendência cede lugar à imanência. A gente falou sobre isso, né?
não é só Deus que está sendo tirado da jogada, mas o olhar para um mundo que está para além dessa vida vai sendo descartado, e o homem vai cada vez mais olhar para o mundo, para o aqui e agora, né? Imanência é aqui e agora, transcendência é para além dessa vida. Um novo objeto de estudo começa a se desenhar no horizonte, o próprio homem. Uma nova ciência começa a se reimpor, a história. Por isso que a gente vai ver lá na frente, né, o materialismo histórico dialético, né, é essa análise da vida aqui e agora e das ações do homem na realidade, né, como é que ele transforma a realidade a partir das suas ações. Os homens percebem, através do estudo do seu passado, que a massa de conhecimentos adquiridos pode ser utilizada e posta a serviço do seu próprio bem-estar. Surge, por conseguinte, como um corolário necessário de todas essas descobertas, um novo mito, um novo ideal, uma nova ideia reguladora, ou seja, a ideia de progresso. Vem que a filosofia não, né, a filosofia do modo geral, ela não trabalha, a filosofia contemporânea, desculpe, ela não trabalha com essa ideia de progresso, a gente vai ver mais na frente. Se o universo é inteiramente racional, não é absolutamente legítimo esperar que o acúmulo e a multiplicação dos conhecimentos permitirá ao homem cada vez mais dominar ou domesticar a natureza, racionalizando e melhorando indefinidamente suas condições de vida. Quer dizer, ele faz uma pergunta, né? Se o universo é inteiramente racional e não absolutamente legítimo, não é absolutamente legítimo a gente esperar que esse acúmulo, né, promova uma melhoria, né? Quer dizer, teoricamente deveria, né? Se for pensar hoje, né, a produção de alimentos, né, de coisas que são acumuladas, por que tem tantas pessoas passando fome se você tem uma produção de alimentos que, inclusive, quando não são vendidas, são jogadas fora? Então, a gente pode pensar sobre isso, né? Desenvolvimento, de certa forma, não beneficia, né, as pessoas. Foi nesse contexto, em grande parte, esse espírito que se desenvolveu o movimento cultural do século XVIII, denominado Iluminismo, Ilustração ou Filosofia das Luzes. Embora suas primeiras manifestações tenham ocorrido na Inglaterra, o principal centro produtor e irradiador das ideias iluministas foi a cidade de Paris, na França. Nessa época, considerada a maior referência cultural do mundo ocidental, de onde se expandiu a outros países da Europa, especialmente a Alemanha. Mas daqui algumas características do iluminismo, vocês já estão carecas de saber, mais carecas do que eu. Os pensadores do iluminismo procuraram exaltar e defender, dentre outros valores, a liberdade e a igualdade entre as pessoas. Tanto a Revolução Francesa vai se pautar nisso, né? Fraternidade, igualdade e liberdade. Tem até uma trilogia, um filme do Krzysztof Kieslowski, depois vocês procuram. Fraternidade é branca, liberdade é azul, igualdade é vermelha. Não sei se é nessa ordem, mas é mais ou menos isso. Tolerância entre distintas religiões ou formas de pensamento e o direito à propriedade privada. De acordo com a análise do filósofo sociólogo Lucian Goodman, a preocupação por esses temas estaria vinculada, em boa medida, com a atividade econômica desenvolvida pela burguesia, né, que é o comércio, de modo que os valores iluministas constituiriam também valores burgueses. Em outras palavras, os pensadores iluministas teriam sido ideólogos da burguesia, então, que facilitava, né, o ideal, a ideia de que a grana, por exemplo, a grana não ser rico não é pecado, né? Você ter riqueza não é pecado, muito pelo contrário, você inclusive vai beneficiar outros, teoricamente, né? Eu não vou lembrar agora do livro, tem um livro me ocorreu agora do Max Weber, que o título não é exatamente isso, mas ele faz uma relação entre protestantismo e capitalismo. Essa ideia de que o Max Weber é contemporâneo, essa ideia de que o ser rico não é pecado. Então, mas o que eu queria introduzir hoje era falar sobre o Jean-Jacques Rousseau. Eu até tinha separado um livro, não peguei aqui, falando sobre a influência dele na educação. Vou ler aqui e vou comentando se alguém quiser fazer uma pergunta. Essas questões sobre iluminismo tá tranquilo, todo mundo saca isso, né? Yes or no?
Então, beleza, faz tempo, né? Que vocês ouviram falar sobre isso. Mas é importante para ter é o contexto histórico, né? Para a gente entender como é que se difundiram essas ideias. Né? Tem um empurrãozinho aí dos acontecimentos econômicos e socioculturais. Né? Vejamos agora um pouco do pensamento de um dos principais nomes do iluminismo, o filósofo e escritor Jean-Jacques Rousseau. Embora tenha nascido em Genebra, na Suíça, no seio da família calvinista, de origem francesa, foi na França, país para o qual se transferiu em 1742, onde escreveu suas grandes obras, contribuindo também com o enciclopedismo. Então, conhecimento, a gente fala em conhecimento enciclopédico, né, que é mais teórico, vamos dizer assim, né? O conjunto de sua produção filosófica, no entanto, não se enquadra totalmente nas características do movimento iluminista. Apesar de defender a liberdade e combater os vícios sociais, não renegou sua formação cristã e criticou os excessos racionalistas de sua época, motivo pelo qual costuma ser considerado uma figura de transição do iluminismo e um precursor do romantismo. Então, o Jacques Rousseau tem características muito peculiares. Rousseau elaborou reflexões sobre diversos temas, como ciência, arte, educação e línguas. Como eu falei para vocês, ele escreveu um livro que é muito importante, é o Emílio, em que ele propõe uma nova maneira de educar. Bom, vamos ver aqui se ele vai citar isso aqui. Rousseau elaborou reflexões sobre diversos temas, como ciência, arte, educação e línguas, mas na história da filosofia seu nome encontra-se especialmente vinculado às suas investigações acerca das instituições sociais e políticas, a relação do homem na sociedade, né? Como é que relações éticas, né? Também reunidas nas obras Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens e do Contrato Social. Então, ele vai falar aqui agora, vai comentar, né, um pouco da ideia que está embutida nessas obras. O estado natural. No primeiro texto, Rousseau aborda um tema clássico, o ser humano em estado de natureza. O vídeo também vai citar esse trecho aqui, isso que eu estou falando aqui. Antes de viver em sociedade, e critica. Perdão, vou voltar aqui. No primeiro texto, Rousseau aborda um tema clássico, o ser humano em estado de natureza, isto é, antes de viver em sociedade, e critica seus predecessores, Hobbes e Locke, que nós já vimos anteriormente, por imaginarem um estado natural que lhes convinha para justificar seus modelos prediletos de governo. A monarquia absolutista, no caso do primeiro, o Estado liberal, no caso do segundo. Então, Hobbes pensava numa monarquia absolutista, né? Tinha que ter ordem e não tinha que ter muita liberdade. E o Locke já pensava no Estado liberal. No caso do segundo é o Locke, isso. Assim, para Rousseau, propuseram um estado de guerra ou de proprietários, respectivamente, pintando o homem natural como as coisas da sociedade desigual e injusta que todos conhecemos. Eu acho que ele vai explicar aqui que a ideia do Rousseau é que o homem ele naturalmente é bom e que a sociedade é que vai transformando ele e colocando ele numa condição, né, de perverso, vai transformando esse ser humano. Né? O filósofo franco-suíço afirma, em contrapartida, que é possível conjecturar o homem nasce bom, sociedade que o corrompe. Isso, Jean-Jacques Rousseau. O filósofo franco-suíço afirma, em contrapartida, que é possível conjecturar sobre um estado de natureza totalmente distinto, adotando para isso outro método de descoberta, uma meditação interior nas profundezas da floresta. Por meio dela, Rousseau chega a uma imagem do estado de natureza que reconhece ser apenas uma hipótese, não um fato histórico, mas uma hipótese plausível e não menos verossímil do que as outras existentes. De acordo com sua descrição, o ser humano em estado natural vive isolado, livre e feliz, guiado por bons sentimentos. Aí ele está destrinchando essa frase aí que o João colocou. Guiado por bons sentimentos em harmonia com seu habitat. Ligado à sua natureza animal, tinha os sentidos mais desenvolvidos que o intelecto e suas únicas paixões eram o amor de si.
entendido como uma paixão inata que leva cada animal à autopreservação. E a piedade, definida como uma repugnância inata por ver o sofrimento alheio. Rousseau revivia, assim, o mito do bom selvagem. Esse é que a literatura faz referência, o mito do bom selvagem, presente em vários relatos de viagem de exploradores daquela época e que seria tema de várias obras literárias. Apesar de sua proximidade dos outros animais, o ser humano se distinguia desses, segundo o filósofo, por ser um pouco mais livre em relação aos instintos e por apresentar uma característica fundamental: a capacidade ou potencialidade de mudar seu estado ou condição para melhor, aperfeiçoar-se, ou pior, como foi o caso da vida em sociedade, o que não ocorre com outros animais, pois estes se mantêm sempre iguais. Trata-se da chamada perfectibilidade humana. Então, só para fazer uma relação com o que o João colocou aí, né? O homem é bom por natureza e se corrompe dentro da sociedade. Aqui está explicando melhor. Aí ele fala a primeira desigualdade. Como se desenvolveu, então, a desigualdade entre os seres humanos? Segundo o filósofo, a desigualdade surgiu por um encadeamento de circunstâncias funestas iniciadas no momento em que alguém cercou um terreno e no momento em que cercou o terreno e disse que era seu, dando origem à propriedade privada. Era a primeira desigualdade, a desigualdade de posse ou fortuna. Daí surgiram disputas e guerras, os ricos buscando garantir suas posses e os demais acreditando estar mais seguros assim. Chegaram a um acordo para formar a sociedade civil e estabelecer leis de convivência, o chamado contrato social. Foi aí que despontaram todos os tipos de desigualdades. Eleitos inicialmente, os primeiros dirigentes impuseram-se como governantes hereditários, acumulando cada vez mais privilégios, poder e fortuna. E o resto da história já conhecemos. Então, é, aquela ideia de que haveria uma organização, né, a sociedade se organizaria e ela distribuiria igualmente, caiu por terra, né? Porque, como ele fala aqui, né, as lideranças ficaram, permaneceram no poder hereditariamente e acumulando riquezas, né? Isso gerou uma desigualdade que a gente vê hoje, né? Não é difícil de a gente perceber, né? Portanto, podemos dizer, resumidamente, que com o surgimento da sociedade e de todas as suas instituições, desapareceu a bondade natural, própria dos selvagens, bem como sua liberdade. Isso aí dentro ainda do pensamento de Rousseau, né? E que a tese de Rousseau é a de que o estado social não é natural no ser humano e o corrompe, mas se tornou indispensável a partir de certo momento. Né? Sem leis, né? Sem um ordenamento, a gente pode até já dizer, um ordenamento jurídico, né? As coisas seriam caóticas, né? Barbárie, né? É o contrato social. Reconhecendo que não é possível uma volta atrás, o problema para Rousseau tornou-se então o seguinte: que tipo de convenção ou forma de organização política pode conservar a liberdade característica do estado de natureza? No livro do Contrato Social, Rousseau empenhou-se em fornecer uma resposta a essa questão. Nele, sua tarefa não era mais, como no discurso, a de fornecer conjecturas sobre eventos históricos, e sim apresentar uma tese normativa, isso é, que argumentasse sobre como deveria ser o Estado para que fosse legítimo. Então, como é que deve funcionar, como é que seria um bom funcionamento, né, na sociedade, né? O que promoveria esse bom funcionamento? Em outras palavras, procurou estabelecer instrumentos pelos quais o indivíduo natural se transformasse no cidadão do convívio social. Rousseau defendeu então a ideia de que o soberano deve conduzir o Estado segundo a vontade geral do seu povo, sempre tendo em vista o atendimento do bem comum. É curioso, né? A gente pode pensar, não sei se a gente falou sobre isso, Aristóteles, lá na Política, ele fala sobre essa necessidade, né? Óbvio que tem que guardar as devidas distâncias, porque na época de Aristóteles não havia um indivíduo, né? Toda a minha ação para Aristóteles, toda a ação do indivíduo, né, colaboraria para o bem comum, para a polis. Aqui também tem um certo aspecto aí aristotélico. Somente esse Estado de bases democráticas
teria condições de oferecer a todos os cidadãos um regime de igualdade jurídica. Para essas e outras ideias, Rousseau tornou-se célebre como defensor da pequena burguesia e inspirador de ideais presentes na Revolução Francesa, que falou um pouquinho antes, ocorrida 11 anos após a sua morte. A Revolução Francesa foi, na verdade, a semente, né? A semente do que aconteceu lá na França começa a surgir aqui nesses pensadores, né? Muito interessante. E aí, vou terminar aqui, porque na próxima aula a gente vai falar mais uma vez do Immanuel Kant. Então eu vou pedir aí, vou procurar aqui o link e pedir para o Lohan passar para a gente, só um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou comentário sobre, né, esse texto, esse pequeno texto, por favor, não se acanhem em falar. Ah, valeu. É interessante, né? A gente pensar a partir dos filósofos, né? Ó, Lohan, estou colocando aí o link. Ok. Manda ver aí, quando você quiser. Eu vou fechar aqui meu microfone. Mas é também interessante a gente vincular, né, o pensamento filosófico ao contexto histórico. Então, esse vídeo que o Lohan vai passar para a gente aí, ele vai fazer uma relação entre o Locke, o Hume e o Jean-Jacques Rousseau. Manda ver. Um momento marcante na filosofia política é o surgimento dos autores contratualistas, sendo os principais Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau. Esses três filósofos se dedicaram a pensar sobre o Estado, principalmente sobre a necessidade de existir o Estado, ou seja, o que fez as pessoas sentirem necessidade de um determinado momento viver em um local ou nação onde existisse o Estado. E para entender essa necessidade do Estado, esses filósofos começaram refletindo sobre o estado de natureza, que era o momento em que os indivíduos viviam sem a presença do Estado, ou seja, o momento anterior ao surgimento de qualquer tipo de organização social. Então, esses filósofos refletiram sobre como as pessoas viviam quando não tinham nenhum tipo de ordenamento legal ou jurídico. Vale ressaltar que essa ideia de estado de natureza não se refere a um momento histórico, mas sim uma tentativa de imaginar como seria esse período pré-social dos seres humanos. Portanto, as teorias do contratualismo surgem da necessidade de explicar o fato dos seres humanos terem se organizado em torno de sociedades regidas por leis criadas pelo Estado. E a primeira noção sobre Estado é de Thomas Hobbes. Para ele, o homem no seu estado de natureza é cruel, mau e egoísta. E devido a isso, o estado de natureza seria um estado de guerra, conflito, disputa, etc. Então, o estado de natureza não era agradável ou bom de se viver, pois as pessoas tinham uma péssima qualidade de vida, cheia de conflitos e guerras constantes. Diante dessa situação desfavorável, as pessoas começaram a refletir que era melhor viver sob um governo, isto é, sob o domínio de alguém, do que continuar tendo uma vida tão complicada. E assim, elas se organizaram, se estruturaram e aceitaram abrir mão de suas liberdades em troca de segurança. E essa segurança só poderia ser obtida a partir de um governo absolutista, onde todo o poder ficaria nas mãos de um único indivíduo, que teria a obrigação de gerar essa segurança e proteção. Mas por que um governo absolutista? Hobbes acreditava que a igualdade natural que todos possuíam no estado de natureza era o que provocava o conflito entre as pessoas. Então, para Hobbes, a igualdade entre todos não era algo tão positivo. Por isso, era necessário trazer artificialmente uma desigualdade por meio de um governo absoluto. Só assim seria possível alcançar a paz, porque existindo alguém com muita concentração de poder, as pessoas passariam a obedecer a essa pessoa. Com isso, podemos perceber que o discurso de Hobbes é um discurso de obediência, onde ele compreende que impondo uma força é possível acabar com o conflito e trazer a ordem e a paz. A outra visão sobre estado de natureza e sobre essa noção de contrato social vem de John Locke.
Locke acreditava que o ser humano possuía naturalmente direitos naturais, ou seja, coisas que já nascem com ele, que são intrínsecas ao indivíduo, que todo mundo tem só por nascer. Por exemplo, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à propriedade, etc. Então, para Locke, no estado de natureza, os seres humanos já possuíam esses direitos, e foi isso que fez as pessoas se organizarem em um estado e fazer um contrato social, para protegerem esses direitos que elas naturalmente já possuíam. Portanto, se todos nascem iguais perante a lei, a única função do Estado seria de proteger e servir ao indivíduo. Perceba que Locke traz uma concepção de sociedade muito mais horizontal, onde todos nós somos iguais, enquanto Hobbes traz uma concepção mais vertical, em que exige uma concentração de poder em uma só pessoa ou em um grupo de pessoas. Hobbes também defende uma sociedade mais autoritária, que funcionava pela obediência. Já o Locke trazia uma ideia de sociedade onde o indivíduo é mais autônomo, justamente porque ele possui a sua própria liberdade. No discurso de Locke também já é possível encontrar os ideais da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, até aqui, nós vimos que para Hobbes, o contrato social existe para acabar com a situação conflituosa em que viviam os seres humanos. Para o Locke, o contrato social existe para proteger os direitos naturais. Agora vamos ver o que pensava Rousseau sobre isso. Rousseau dizia que o ser humano, no seu estado de natureza, não é mau, como afirmava Hobbes. Para Rousseau, o homem nascia bom, mas a sociedade o corrompia. O homem era o bom selvagem. Portanto, Rousseau acredita que o homem no seu estado natural é bom, vive em harmonia, vive em certa compaixão, porém, vai acontecer algo que acaba com esse processo, e esse algo é a propriedade privada. Rousseau dizia que quando surge a ideia de propriedade privada, alguns indivíduos começam a possuir bens e outros a não possuírem, e isso acaba gerando um aumento da desigualdade na sociedade. Então, para Rousseau, o contrato social surge como forma de tentar ir contra a desigualdade. O Estado, então, vai surgir baseado na vontade do povo, chamada de vontade geral. Esse conceito de vontade geral é fundamental para compreender a democracia. A vontade geral é a vontade coletiva, e a vontade coletiva é o que deve orientar a elaboração das leis. Ou seja, quando nós estamos cuidando da coisa pública, do bem comum, nós devemos pensar no coletivo, já que o bem comum é do coletivo, e não dos nossos interesses individuais. Dessa forma, Rousseau cria uma ideia de democracia, onde o cidadão é responsável por suas ações e pela construção de leis ou de justiça dentro de uma sociedade. Agora vamos ver um resumo das ideias desses filósofos. A base metodológica de Hobbes é absolutista. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é mau e egoísta. Para ele, o objetivo da criação do Estado era para preservar a vida. Uma citação famosa sua é que o homem é o lobo do homem. A base metodológica de Locke é liberal. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom e só faz guerra para proteger a propriedade. Para ele, o objetivo da criação do Estado era para preservar a propriedade, mediar conflitos e garantir os direitos naturais. Uma citação famosa sua é que onde não há lei, não há liberdade. A base metodológica de Rousseau é democrata. Sobre a natureza humana, ele dizia que o homem é bom, mas é corrompido pela propriedade privada, o que acaba gerando guerras. Para ele, o objetivo da criação do Estado é para preservar a liberdade civil e representar a vontade geral. Uma citação famosa sua é que a natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Pô, bem organizado esse vídeo aí, né? Esse finalzinho aí ele faz um resumo das 3 ideias. Muito interessante, pô, complementou bem o texto. Eu acho que fica legal para vocês, né, terem como se fosse um mapa mental, assim, né? E vamos para as questões. Será que eu separei questões? Acho que eu separei. Um minutinho. Tranquilo aí o vídeo? Tranquilo, tranquilo. Isso. Bem ilustrativo, né? Deixa eu pegar aqui. Isso, faça entendimento. A ideia é essa. Peraí. Aqui.
É porque no celular eu fico um pouco perdido. Olha aí, vê se está funcionando, porque ontem teve um problema no formulário, vê se está funcionando aí. Aqui abriu. Beleza. Abriu. Tá, eu vou ler o formulário, peraí. Estou um pouco lento, minha cabeça está um pouco lenta, o que está acontecendo? Então, aí está abrindo aqui. Ok. Então, a primeira questão. Rousseau construiu uma obra que se apresentou significativa para a afirmação do mundo moderno. Historicamente, contribuiu para refletir sobre a educação quando escreveu a obra Emílio. No seu livro, Rousseau propõe a manutenção das tradições cristãs, enfatizando a disciplina religiosa, o fim de muitos preconceitos, ressaltando a bondade humana, a prevalência do mando dos homens pela sua capacidade de disciplinar, o cuidado com a ética, pois os humanos são egoístas e vaidosos, a ruptura com todas as religiões cheias de superstições e preconceitos. Poxa, dá para responder isso aí tranquilo pelo que a gente viu do texto e do vídeo. Tranquilão. Leia abaixo o texto abaixo e assinale a alternativa que melhor traduz o pensamento de Rousseau. A passagem do estado de natureza para o estado civil determina no homem uma mudança muito notável, substituindo na sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava. É só então que, tomando a voz do dever, o lugar do impulso físico e o direito o lugar do apetite, o homem até aí levando em consideração apenas a sua pessoa, vê-se forçado a agir baseando-se em outros princípios e a consultar a razão antes de ouvir suas inclinações. Embora nesse estado se prive de muitas vantagens que flui da natureza, ganha outras de igual monta. Suas faculdades se exercem e se desenvolvem, suas ideias se alargam, seus sentimentos se enobrecem, toda a sua alma se eleva a tal ponto que os abusos dessa nova condição não degradassem frequentemente a uma condição inferior àquela de onde saiu. Deveria, sem cessar, bendizer o instante feliz que dela o arrancou para sempre e fez, de um animal estúpido e limitado, um ser inteligente e um homem. Então, dessas 5 alternativas, qual é a melhor que traduz o pensamento do Rousseau? A sociedade é responsável pela decadência humana, daí a necessidade de voltarmos ao estado de natureza? Apenas a organização política é capaz de imprimir moralidade às ações humanas? O homem no estado civil é um animal estúpido e limitado, e ao abandoná-lo e voltar ao estado de natureza, recupera seu caráter humano. No estado civil, os sentimentos humanos se enobrecem, daí a necessidade de se abolir o Estado para que o homem possa se realizar numa sociedade sem Estado. A justiça e a moral são elementos nascidos no estado de natureza. Essa é um pouco mais difícil, mas dá para responder. E número 3. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina da natureza. Funda-se, portanto, em convenções. Aí é do contrato social do Jean-Jacques Rousseau. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: aproxima-se do pensamento absolutista, que atribuía aos reis o direito divino de manter a ordem social. Filia-se ao pensamento cristão por atribuir a todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura? Filia-se ao pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX? Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão? Ou aproxima-se do pensamento iluminista ao conceber a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens? Essa aqui dá para responder também tranquilão. Dá para responder. Então, com vocês aí agora, minha moçada bonita. Eu vou aqui só receber
as respostas. Ah, tá. Aí. Respondi. Já? Caramba, rapidão. Eu só peguei aqui que eu fechei aqui o negócio. Tem que tomar cuidado para não fechar o Meet, que eu tô no celular. Peraí. A gente vai ficando velho. Tô parecendo meu avô que não sabia mexer no rádio. Aqui encontrei. Já temos 4 respostas. Muito bem. Vamos lá aqui. Kevin, João, Vitor, Marlon e Gabriel. Deixa eu ver aqui a pontuação dos indivíduos. Kevin. Ih, gente, eu coloquei 6 pontos nessa daí. Fiz 6 pontos. Não tem problema não. Tá valendo 6 pontos. E bagaritou João Vitor. Marlon, peraí. Bagaritou Marlon. João Gabriel, vamos ver. Não, 4 de 5. Lohan, 4 de 6. E João Gabriel, 4 de 6 também. Não tinha visto, tinha colocado 6 pontos aí. 1 ponto a mais pra vocês aí. Dando de lambuja, professor dando mole. Andrique, 4 de 6. Andrique já foi. Ana Gabriele, 4 de 6. Tá bom, né? Não tá ruim não. Vocês estão indo bem. Eu acho que já foi todo mundo? Acho que não, né? Isadora, 4 de 6. Muito obrigado, Isadora. E Marcos Vinícius, 4 de 6. Esse formulário, todos já responderam, né? Vai ficar até sexta. Aberto os avisos aos coleguinhas. Vou postar lá no Classroom. E aí vocês, quem não pôde vir aqui na aula do Meet, posso colocar também nesse grupo aí que a gente tem agora de WhatsApp e colocar no Classroom também. Tranquilão, galera? Tranquilo. Então, semana que vem, a gente vê um pouquinho, a gente vê o Kant, Kant a revanche. Já vimos Kant 1, agora Kant 2. Tá parecendo até programa de música, né? Kant 2, Kant 1, Kant 2. Emmanuel Kant. Filosofia sinistra. Então, meus queridos, se não houver nenhum... é isso aí. Se não houver nenhum comentário, né? Nem sobre a minha beleza, nem sobre a aula, nem sugestões, podemos nos despedir. Poxa, muito obrigado. Aí, ó, batendo palma para você. Eu que agradeço, João Vitor. Valeu pela paciência aí. Boa tarde. Valeu. Ana. Valeu, Marlon. Marlon Brando. Kevin. Andrique. Não, tô acabando aqui já. Valeu, Celso. Valeu, professor. Valeu, Andrique. Valeu, Valeu, Isadora. professor. Valeu, Salomão.